Bom dia, pessoal. Será que está todo mundo me ouvindo já? Bom dia, bom dia. Bom dia, acho que o pessoal está me ouvindo bem. Ah, que bom, o pessoal está comentando aqui que o áudio está bom. Algumas pessoas não estão vendo a minha imagem, então se vocês quiserem comentar aí no chat, quem está vendo. Agora que se estiver todo mundo vendo aqui já a minha imagem. Ah, legal, o pessoal comentando aqui. Muito bem-vindos, bom dia, pessoal. Ah, que bom, tudo funcionando aqui, áudio e imagem. Legal, gente. Bom, primeiro de tudo, bem-vindos, né? O pessoal está chegando ainda, então a gente vai aguardar uns minutinhos até todo mundo se conectar. Eu gostaria só de pedir agora no começo para que vocês deixassem aí no chat para a gente o nome da organização e a área da qual vocês fazem parte, para a gente ir se conhecendo, ter uma ideia mais ou menos dos mercados que a gente vai conversar hoje. E aí eu já vejo algumas pessoas aqui. Roberto, do Deutsche Bank. Legal, bem-vinda, Priscila. O Mizu, Rubank aqui presente também, o JP Morgan. Banco Santander, legal. Bom dia, Alexandre. Alexandre do MUFG. Muito bem-vindo. O pessoal vai comentando aqui. A ABN também presente. Olha que legal, Rafael, analista de negócios. Legal. Bem-vindo, pessoal. Bom, a gente vai aguardar mais ou menos até umas 11h05 para começar com todo mundo já conectado. Enquanto isso, aproveitando aqui que a gente tem uns minutinhos, só para explicar um pouco como vai ser a dinâmica de hoje, a ideia é trazer essa temática de uma forma de uma conversa um pouco mais rápida, um bate-papo mesmo, para alguns minutos de troca de experiência, troca de pontos de vista. E aí, no finalzinho, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Então, aí embaixo na tela, vocês estão vendo um bloco de Q&A, né? Perguntas e respostas aqui. Fiquem à vontade para colocar as perguntas de vocês ao longo da nossa transmissão. E o chat vai ficar habilitado todo o tempo, durante todo o webinar, para a gente interagir. Então, fiquem à vontade também para interagir por lá. Algumas pessoas que estão aqui eu já conheço, mas para quem não me conhece, meu nome é Carolina Paz, eu faço parte do time comercial da FAPWeb, mas não sou eu que vou falar hoje com vocês, então vou ficar aqui nos bastidores, auxiliando vocês no chat e também lendo algumas interações, mas quem vai falar para vocês de fato sobre esse tema que é tão importante, tão relevante, sobre como transformar os desafios da pandemia, esses inúmeros desafios em oportunidades para o negócio, é o Sérgio Flor, o nosso CEO aqui da FAPWeb do Brasil. Ele que tem mais de 20 anos de experiência em tecnologias e soluções voltadas para o mercado financeiro. E é uma pessoa extremamente didática, vai dividir um pouquinho dessa experiência com a gente. Então, enquanto o pessoal vai chegando aqui, acho que a gente já pode começar, são 11h05. Sérgio, acho que agora é com você. Legal, Carol. Bom dia a todos. O pessoal já me vê aí? Você já me vê? Me escuta bem?
Sim, muito bom. Legal, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, participando desse nosso primeiro FAP Webinar. Muito feliz mesmo, obrigado pela participação. Estou vendo vários conhecidos aí que já ingressaram nessa nossa sessão, nesse nosso FAP Webinar. Bom dia, Roberto. Legal, muito bom ter vocês aqui com a gente. Legal, gente. Para quem não me conhece ainda, eu queria começar fazendo uma introdução, me apresentando, né? O meu nome é Sérgio Flor, eu sou o Managing Director aqui na FAPWeb do Brasil. E como a Carol muito bem introduziu, o nosso objetivo aqui hoje é passar um pouquinho para vocês os principais aspectos dos impactos e das oportunidades, né? Se é que a gente pode chamar assim de oportunidade, que essa pandemia nos traz, né? Que essa grande crise nos traz. No final da semana passada, se eu não me engano, o nosso querido ministro Paulo Guedes, ele afirmou que o PIB ele pode despencar cerca de 4% se essa paralisação permanecer até julho. Vejam, é uma informação muito crítica, muito preocupante. Eu ouvi falar também que 32 milhões de brasileiros, de um total de 211 milhões que somos, se inscreveram para receber os R$600 de auxílio emergencial do governo. Isso mostra o quão desesperada está a nossa população para a sobrevivência, né? Então, assim, a economia realmente, ela dá fortes indícios de que ela tá precisando de atenção, né? O nível de desinformação, ele é brutal em momentos de pânico como esse. Por mais que a gente tenha uma série de veículos noticiando uma enxurrada de informação na nossa cabeça, a recessão, que era algo impensável no começo desse ano, agora ela parece que veio para ficar. E é difícil de acreditar, mas a gente precisa enfrentar isso da melhor forma possível e com as armas que a gente tem. E assim, gente, não sou nenhum especialista aqui em economia ou em política, e muito menos vou me atrever aqui a me aprofundar nesse tema. Mas por que eu fiz essa breve reflexão com vocês aqui? O meu objetivo é trazê-los para uma reflexão. A reflexão é, o que seremos depois que tudo isso passar? Né? Sinceramente, eu acredito que em momentos históricos como esse, né, momentos de crise, são momentos onde a gente deve unir forças para compartilhar conhecimento. Eu acho que cada um de nós detém um pouquinho de conhecimento e pode contribuir para somar, para que essa passagem, né, por essa fase conturbada, ela tenha o mínimo de efeito, o mínimo de impacto sócio e econômico sobre esses diversos aspectos da nossa vida, sobre os diversos aspectos da nossa economia. Então, dito isso, né, feito essa introdução, eu queria mostrar para vocês agora um trecho de um vídeo do TED Talks. Eu acho que a grande maioria de vocês já deve ter ouvido falar do TED Talks. Ops, não é esse slide? Esse aqui. Vamos lá, pessoal. Esse vídeo, na verdade, é um trecho de um vídeo muito interessante que provavelmente a grande maioria de vocês já deve ter tido a oportunidade de assistir, mas ele vai nos ajudar muito a refletir um pouco mais sobre essa crise que a gente está vivendo, né? Nesse TED Talks, nessa sessão de TED Talks, o Bill Gates ele fala sobre o próximo surto, né? The Next Outbreak. E ele poderia... Dá licença. Ele poderia facilmente ser um vídeo, né, de alguns meses atrás ou de algumas semanas atrás, porque ele é muito inerente ao processo que a gente está vivendo agora. Mas, na verdade, ele é um vídeo que foi publicado em 2015, 2014, 2015, não me recordo exatamente, justamente no contexto do surto do Ebola do ano anterior. E é impressionante como esse vídeo continua sendo tão assertivo, mesmo 5 anos depois. Vamos assistir? When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel.
Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Legal, né, pessoal? Qual que é a mensagem central desse filme, né? Qual que é a ideia que eu queria mostrar para vocês, né? Na verdade, ele é apenas um trecho do vídeo completo. O vídeo completo deve ter 8, 9 minutos no total. A Carol ela deve colocar aí no chat para vocês a URL, o link do YouTube, para que vocês possam assistir na íntegra pós-webinar. Mas eu recomendo, inclusive, para quem não tem assistido, mas é um vídeo muito interessante. E qual que é a mensagem central que esse vídeo tenta nos passar, né? Nós não estamos preparados para uma próxima pandemia. A verdade é que nós não estamos preparados nem para esta pandemia que nós estamos vivendo agora. Mas, assim, qual que é a diferença que tem dessa crise que a gente está vivendo para as demais crises? Sinceramente, na minha opinião, a diferença dessa crise para as demais crises que a gente está vivendo é que essa é uma crise de saúde. Além do campo financeiro, né, ela impacta diretamente na produção da indústria, das lojas. Então, a gente vê do comércio em si, né, a gente vê todas as lojas fechadas, dos serviços que nós estávamos acostumados a utilizar, e tudo isso traz, como é que eu posso dizer, uma interrupção de faturamento. Aqui nesse vídeo, o Bill Gates ele faz uma afirmação com teor de previsão de futuro. É um vídeo maravilhoso, na minha opinião, e é justamente essa reflexão que eu queria propor para vocês nesse momento. Sabendo que essa pandemia, né, que essa crise, enfim, ela tem impactos em todas as áreas da sociedade e que esse é um padrão que se repete e pode, inclusive, ser previsto, né? A pergunta que eu faço para vocês é: nós estamos preparados para suportar esses impactos? Chega a ser retórica essa pergunta que eu estou fazendo para vocês, então eu vou afunilar um pouco mais e tentar focar na realidade das empresas, tentar focar no nosso mercado financeiro, que é o objetivo desse FAP Webinar. A pergunta que eu faço para vocês é: a sua instituição, ela possui processos aderentes e maduros para atender os clientes em tempos de crise, em tempos de quarentena? O local onde você trabalha, né, a indústria, o banco, a instituição financeira, a corretora, ela tem processos maduros para atender o cliente em época de pandemia, para atender remotamente esse cliente? Eu queria pedir a interação de vocês agora, para que vocês comentassem no chat, né? Eu vou pedir a ajuda da Carol aí. Carol, vamos ver se o pessoal está nos ajudando, para não ficar um monólogo aqui. Eu queria que vocês comentassem no chat e colocassem sinceramente como que é isso dentro das instituições de vocês. Se vocês estão vivendo situações normais, acredito que não, e se as instituições possuem processos maduros e aderentes para esse processo de pandemia. Vamos lá. Bom, o pessoal aqui já começa a colocar algumas respostas, né? A gente vê alguns sim, alguns outros não, a maioria não. Não estávamos preparados. Não. Não também aqui. Pessoal, podem colocar aqui no chat a resposta, como o Sérgio falou, sinceramente, vocês acham que estavam preparados ou nem tanto, né? Sim, cultura de atendimento remoto já no sangue, legal. O mercado financeiro como um todo não está preparado. Muito bom. Legal. Tem aqui algumas pessoas
É claro que não um choque desse tamanho. É bem interessante como a gente consegue ver assim, várias visões, né? Independente do mercado, todo mundo sofreu impacto. Não impacto muito grande. Aqui o pessoal, a grande maioria comentando que não por causa do tamanho da surpresa do impacto, mas a tendência veio para ficar. Legal, Alexandre. Isso mesmo. Foi evoluindo conforme a maturidade. É isso mesmo. Bom, algumas pessoas responderam que sim, outras que não, mas aqui aparentemente a grande maioria não, e realmente sofreu um impacto grande. Legal, muito bom, Carol, excelente. Obrigado aí pela participação de quem escreveu aí no chat. Gente, é claro que os processos eles variam muito de instituição para instituição, mas inevitavelmente, indubitavelmente, né, dentro do mercado financeiro, existem muitas semelhanças, né? A gente aí, nesse tempo que a gente tem de experiência, a gente navega aí dentro de várias instituições financeiras e a gente ouve muito as dores dessas instituições financeiras e muitas vezes elas se coincidem, né? E é muito comum a gente encontrar isso. O fato, na minha opinião, é que a maioria das empresas, elas possuem um plano, as grandes empresas pelo menos, elas possuem um plano de continuidade de negócio, né, o famoso BCP, o Business Continuity Plan, mas o que pegou de surpresa dessa vez foi que o BCP, que a princípio ele previa a indisponibilidade de alguns sistemas, de algumas ferramentas, no caso da pandemia aconteceu justamente o contrário. Não foi somente um conjunto de sistemas ou um conjunto de ferramentas que deixou de funcionar. Foi o ecossistema como um todo, onde a gente está inserido, que deixou de funcionar, junto com esses meios tradicionais. Ou seja, os impactos, eles foram outros, os impactos eles são muito maiores, algo inédito que a gente não tinha visto até hoje na nossa história. E assim, a gente pode destacar claramente vários impactos relevantes, né? Principalmente na operação do dia a dia, né? Na operação do mercado financeiro. Eu listei alguns aqui nesse próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Vejam, com essa possibilidade de lockdown, lockdown parcial, lockdown vertical, lockdown horizontal, quarentena, pessoal, é tanto sinônimo, é tanta nomenclatura que fica difícil até de acompanhar. Com tudo isso, o que é claro, o que a gente entende é que a comunicação entre clientes e fornecedores, ela fica comprometida. Obviamente que não só os times que estão trabalhando em home office, mas também todo mundo que dá suporte acaba sendo sobrecarregado com essa demanda, porque assim, algumas pessoas responderam que não, isso já está no sangue, isso é habitual, mas eu posso garantir que vocês são a minoria. A grande maioria não estava preparada para ter 80%, 90%, 100% da sua força de trabalho dentro de casa trabalhando em home office. Analisando especificamente o mercado financeiro, o Covid ele trouxe diversos impactos à tona, né? Se a gente olhar nesse slide, por exemplo, as agências bancárias, né? O local onde havia a interação do cliente junto com o gerente ali, onde as operações eram fechadas, formalizadas, elas estão fechadas. Como é que o cliente ele vai levar um contrato de capital de giro, um contrato de empréstimo, um termo de cessão de FDIC assinado fisicamente, como é que ele vai levar para a agência? Quer dizer, os bancos eles vão deixar de operar? A economia ela tem que parar? Não pode, não dá para fazer isso, né? Além da formalização desses contratos, a gente tem a entrega de documentação societária e cadastral que fica comprometida. Como é que eu vou levar o meu RG, o meu comprovante de endereço, o meu CPF para uma agência entregado no gerente para fazer a abertura de uma conta? Então, toda essa comunicação ficou comprometida, né? Sem contar fatores como o conservadorismo. Muitas instituições, com aqueles processos manuais, engessados, né? Se a gente falar ainda de dependência de papel, de assinaturas físicas, tudo isso é um grande equívoco pensando numa estratégia corporativa. Agora, se por um lado a gente tem todo esse cenário negativo e preocupante, por outro lado a gente tem a obrigação de, digamos assim, enxergar oportunidades, né? Porque eu entendo que tudo tem um lado bom e um lado ruim. E assim como em outros assuntos, a pandemia ela também tem oportunidades para garantir que essa operação não pare.
E aí a gente listou também algumas oportunidades aqui que essa pandemia nos traz. Aqui, a gente vê diversos fatores relevantes nesse cenário de oportunidades, né? Então, a transformação digital, por exemplo, ela é um dos principais fatores de quebra de paradigma. Isso é fato. A gente tem grandes oportunidades para contornar, né, essa crise de receita. O próprio governo, como principal interessado na aceleração dessa economia, ele recentemente, via BNDES, injetou, se eu não me engano, 55 bilhões na economia para auxiliar pequenas e médias empresas. Então, assim, essa é uma notícia muito boa e é uma excelente oportunidade para que as instituições financeiras, bancos, fintechs, elas consigam fomentar a economia, fornecendo crédito para essas pequenas e médias empresas. Isso já está acontecendo na prática. É também, além de fomentar a economia, é também uma mega oportunidade para você redesenhar processos, para você rever processos internos, né? Eu acabei de ler uma matéria no LinkedIn do primeiro contrato de compra e venda de imóveis que foi formalizado totalmente digital. Então, assim, a pandemia, ela nos traz, ela nos empurra para o novo também, né? Por quê? Porque é a lei da oferta e da demanda. Você precisa se mover para criar oportunidades. Gente, esse é o momento da transformação digital. Em momentos de crise, a transformação digital, eu posso dizer para vocês que ela se transformou em sobrevivência digital. Quem não se transformar digitalmente está morto, falando aí em termos de business, em termos de negócio. Existem grandes oportunidades nessa crise. O digital é o caminho. Legal, Sérgio. Mas quais são os próximos passos, né? Se a gente está falando aí que esse é o momento de fazer escolhas inteligentes, depois que a gente identificou os principais cenários, desafios, oportunidades envolvidas, que conclusão que a gente chega, né? Como que eu atendo a essas expectativas? Bom, eu posso falar com propriedade que aqui na FAPWeb a gente tem essa cultura, né, desde que a gente foi fundado, de ouvir muito as dores do cliente. A gente faz muita coisa tailor-made e a gente escuta muito as dores do cliente e tenta, sempre que na medida do possível, ajudá-lo a converter essas dores em soluções. Então, eu posso, com propriedade, dizer que a gente se tornou especialista em converter problemas em soluções. Dito isso, eu posso contar para vocês que foi praticamente a 4 mãos que nasceu o FAPWeb DOM, que é essa solução que eu vou apresentar para vocês agora. O que é o FAPWeb DOM? O FAPWeb DOM é uma ferramenta, modéstia à parte, maravilhosa, pujante, para você gerenciar formulários. Você cria formulários totalmente dinâmicos, flexíveis, fáceis e intuitivos de se utilizar a qualquer momento, em qualquer tempo. E para que eu uso esses formulários, Sérgio? Para uma variedade enorme de finalidades. Eu posso utilizar esses formulários para coleta de dados do meu cliente, do meu prospect, para fortalecer o relacionamento com o meu fornecedor, com a área de compras, para formalizar operações complexas. Então, o FAPWeb DOM ele veio para agregar muito ao seu negócio, trazendo eficiência operacional, melhorando a experiência do seu usuário final. Tudo isso sem a necessidade de papel e, principalmente, com garantia jurídica, né? Que falando do Brasil, então, quando a gente fala de litígio, a palavra que vem é garantia jurídica, é respaldo jurídico, é compliance. E tudo isso essa ferramenta nos traz. Não é à toa que os 5 maiores bancos do mundo a adotaram dentro de suas operações. Bom, dito isso, pessoal, falando de experiências, né? Mas será que essa experiência do meu cliente, será que isso é importante mesmo? Será que faz a diferença no que a gente está falando hoje? Será que tem a ver com o que a gente está falando, com esse tema, com esse assunto? Bom, para a gente entender um pouquinho como que isso pode nos ajudar na prática, eu trouxe uma demonstração rápida aqui, real, online, ao vivo, do que é o FAPWeb DOM, para quem não conhece ainda, para quem não teve o prazer de conhecer essa ferramenta. Vamos lá.
Acredito que vocês já estejam vendo a minha tela do sistema. Bom, legal, gente. Aqui eu vou logar, então, com o meu usuário master na ferramenta, utilizando o login e senha. Ao logar na ferramenta, ele carrega aqui todas essas opções de menu, de acordo com o meu perfil de acesso. Lembrando que essa é uma demonstração muito rápida, então eu vou direto ao ponto, straight to the point. Entrando na primeira opção de menu, que é o gerenciamento de templates, é onde eu posso criar novos formulários. Então, eu posso criar um formulário totalmente em branco ou escolher um template já existente, fazer uma cópia desse template, editar os dados daquele template, daquele formulário. Vamos escolher esse formulário aqui. Percebam que eu tenho todos os campos totalmente visíveis e editáveis na minha tela e eu consigo selecionar esses campos, visualizar as propriedades desse campo, definindo a nomenclatura, definindo se é um campo obrigatório no meu formulário, se ele tem formatação, se é um campo de CNPJ, eu quero que já tenha os pontinhos, se é um campo de CEP, de moeda. Olha, tem uma infinidade de parametrizações aqui que você pode fazer dentro desse formulário. Eu consigo adicionar cláusulas, eu consigo adicionar condições dentro desse formulário. Eu consigo separar por abas de conteúdo, né? Então, facilmente eu adiciono uma nova aba e arrasto os componentes para dentro desse formulário. Então, eu estou arrastando aqui um componente de texto, posso arrastar um componente de data também, um componente de CNPJ, por exemplo, defino aqui que esse daqui vai ser o nome do cliente, coloco aqui que ele vai ter uma largura de 600, por exemplo. Enfim, eu saio construindo o meu formulário de forma muito fácil e intuitiva, sem a necessidade de abrir uma solicitação para a minha área de tecnologia, para o meu departamento de TI. Então, a área de business ela tem autonomia plena para fazer a gestão desse formulário. Consigo arrastar um bloco de endereços e, a qualquer momento, eu clico em pré-visualizar para ver o resultado final do que eu estou fazendo, né? Esse formulário, como é que ele está sendo criado, quais são os campos que estão sendo exibidos, tudo isso de forma muito simples e intuitiva. Percebam que em 2, 3 minutos aqui eu já estou criando um formulário totalmente online. E esse formulário ele tem interações dinâmicas, né? Eu consigo, por exemplo, adicionar dinamismo a esse formulário, né? Colocando aqui várias opções que dependem de acionamentos de componentes. Então, eu tenho componentes que aparecem na tela somente se o usuário marcou determinada opção. Você consegue colocar regras de negócio. Tem também essa funcionalidade onde o sistema indica quais campos são obrigatórios, quais não são. Pessoal, tem muita coisa aqui que num webinar não dá para a gente mostrar tudo, né? Isso aqui foi só uma pincelada do que é o formulário dinâmico. O próximo passo para mostrar para vocês seriam os workflows dinâmicos. Porque uma vez que eu tenho o formulário dinâmico, o que acontece com essa informação, né? Para onde que ela trafega? Então, eu defino também, de forma dinâmica, para quais departamentos, para quais áreas dentro da minha empresa, dentro da minha instituição, essa informação ela deve navegar. Quais aprovações eu necessito pedir, enfim, se precisa passar para a área de PLD, se precisa passar para a área de formalização, se eu preciso de uma assinatura ao término do fluxo, tudo isso eu consigo configurar de forma dinâmica e flexível. Legal. Uma vez que eu defini todo o fluxo do workflow, eu consigo, no dashboard de Prospect, visualizar todos os formulários que foram incluídos. Então, eu tenho um controle de histórico de cada um dos formulários, eu consigo entrar na edição desses formulários para visualizar cada uma das informações de forma muito simples e intuitiva. E eu consigo também visualizar os documentos que foram feitos upload pelo cliente, pelo meu fornecedor, pela parte que está preenchendo esse formulário. Então, uma ferramenta como essa, o que eu consigo fazer? Eu consigo, em momentos de crise ou não, eu consigo estreitar essa distância que existe entre mim e o cliente, né? Ou seja, ele não precisa se dirigir até uma agência para formalizar ou para entregar a documentação societária, né? Eu consigo fazer tudo isso através desses formulários. E aí, recapitulando, pessoal, o que traz, né? O que fornece o FabWeb DOM?
uma ferramenta muito poderosa para você gerenciar formulários. Que tipos de formulários eu consigo entregar? Formulários de onboarding, para ficha cadastral, para cadastro de clientes, para renovação cadastral, suitability, socioambiental, fática, enfim, uma infinidade de casos de sucesso que você pode utilizar com essa ferramenta. Tudo isso de forma dinâmica e pronta já e disponível. A boa notícia é que essa solução, ela também não é um remédio só para essa fase de contingência, né? Não, muito pelo contrário. Eu tenho certeza que ela deve se tornar uma solução corporativa para trazer muito mais benefícios para toda a instituição, né? Então, além da melhoria da experiência do cliente, ela ajuda a mitigar riscos, ela maximiza o aproveitamento do tempo e melhora muito a eficiência operacional. Diminui headcount, você não vai precisar ter tantas pessoas para controlar aquele processo, para fazer um double input dentro dos seus sistemas, porque ele também possui uma interface de integração com demais sistemas legados para prover esses dados que ele coleta para outros sistemas dentro da instituição. Enfim, tem uma infinidade de possibilidades aqui que a gente pode trabalhar com o FapWeb DOM. Gente, é preciso pensar de forma holística, né? Não tá fácil para ninguém controlar as demandas das instituições nesse momento. E a cada dia que passa, o coronavírus, o Covid, ele ameaça a sobrevivência do nosso negócio. E é em função dessas dificuldades que a gente precisa ter sempre à mão, como parceiro, soluções maduras, disponíveis, escaláveis e principalmente confiáveis, né? E uma coisa eu posso dizer para vocês com toda a garantia do mundo, né? Vocês podem contar com a FapWeb, os nossos clientes estão aí para confirmar isso, vocês podem contar conosco para ajudar nesse processo de transformação digital. Eu queria finalizar aqui essa apresentação com vocês, deixando os meus contatos, agradecendo demais a presença e a atenção de vocês que ficaram até esse momento conosco. Eu vou fazer um back to Carol aqui para voltar, para ver se tem alguma pergunta para a gente responder. Espero realmente que tenha, espero que vocês tenham gostado muito. E é isso, gente. Até a próxima. Muito obrigado mesmo. Obrigada, pessoal. Agora a gente vai aproveitar esses minutinhos, como a gente falou, foi bem rápido mesmo para passar por todos esses pontos da pandemia. E agora a gente vai abrir para perguntas e respostas. Eu peço só que vocês utilizem agora o botão de Q&A ao invés do chat, para a gente conseguir ler todas as perguntas. Tá? Algumas pessoas acho que não estavam visualizando o chat, porque o envio estava só para nós, né, palestrantes, mas eu tenho algumas perguntas aqui que foram enviadas através do chat. Por exemplo, aqui, é possível aproveitar as informações que foram coletadas nessa ferramenta em outros sistemas e vice-versa? É a primeira pergunta. Tá, é possível coletar essas informações em outros sistemas e vice-versa? Sim, sim, é possível. A gente tem um barramento de serviços muito completo que permite que você integre essas informações, é uma via de mão dupla, na verdade, né? Tanto para receber dados quanto para prover dados. O FapWeb DOM, ele funciona como um repositório central de informações e ele permite que eu compartilhe essas informações. Eu posso ser muito bem a interface de entrada, capturando todos esses dados. Agora, o principal objetivo dele é que ele, obviamente, compartilhe esses dados com os demais sistemas, né, dentro da instituição, que ele não guarde aquilo só para ele. E com esse nosso barramento de serviços, a gente consegue prover esse tipo de funcionalidade. Inclusive, aproveitando a deixa aqui, o Roberto perguntou para a gente se é possível também integrar com o módulo de firmas e poderes da FapWeb. Boa pergunta. Foi do Roberto? Isso. Legal, boa pergunta. Excelente pergunta. Sim, é possível integrar, Roberto, e já te adianto, né? Existem componentes específicos dentro do FapWeb DOM que permitem que você... Vou dar um exemplo prático que acontece com alguns de nossos clientes que utilizam a plataforma, né? Você tem uma ficha cadastral de pessoa jurídica, por exemplo. Nessa ficha cadastral você tem todos os dados cadastrais, dados societários, e você tem um quadro ali de beneficiários finais, por exemplo.
Esses beneficiários finais, os representantes legais, sócios, administradores, na hora que eles integram com o FAPWeb Core, eles já caem nas suas devidas caixinhas, né? Se é que a gente pode chamar assim. Então, existe uma integração nativa entre as plataformas, entre os módulos da plataforma. Isso é um diferencial muito grande, porque você não precisa se preocupar com isso. E esse tombamento você configura nos steps do workflow. Ou seja, olha, depois que passou pela minha área de PLD, por exemplo, aí sim eu vou considerar ele como sendo um prospect ativo da minha base. Então, tomba automaticamente para lá. Legal. A gente teve uma pergunta aqui também bem interessante do Vanderlei. Ele pergunta se... Eu vou ler a pergunta completa que ele contextualiza bem. Apesar do marco legal ser de 2001, o certificado digital é subaproveitado por dificuldades de UX. Como o DOM facilitaria o uso desse instrumento, que muitas companhias, pequenas empresas e pessoas físicas já têm, mas usam em uma gama restrita de serviços? Excelente pergunta, Vanderlei. E o que eu posso dizer é assim, o FAPWeb DOM, assim, a gente tem uma opinião particular sobre os certificados digitais padrão ECP Brasil. Os certificados digitais padrão ECP Brasil, eles trazem uma veracidade muito maior, um empowerment, né? Para usar uma palavra aqui de origem inglesa, muito mais forte para qualquer processo de formalização. Mas a gente sabe que, por outro lado, também, não são todas as pessoas que possuem certificado digital. A grande maioria não tem certificado digital, pelo menos de pessoas físicas, e foi por esse motivo que a gente implementou e disponibilizou na nossa plataforma a possibilidade de você assinar, de você formalizar tanto com certificado digital quanto de forma eletrônica. Isso é configurável pela instituição. Você habilita isso ou não, dependendo do tipo de instrumento, dependendo do risco que você quer assumir, dependendo do seu legal opinion. Então, tudo isso é perfeitamente configurável dentro da plataforma, ela suporta as duas, inclusive, por mais que a gente recomende, sempre que possível, utilizar o ICP Brasil, porque, como diz lá a MP 2200 no parágrafo 10º, ela traz, existe a presunção de veracidade, né? Não há a inversão do ônus da prova numa eventualidade de litígio. Isso mesmo. A gente tem mais algumas perguntas aqui. O Alexandre bem participativo aqui também no chat, ele perguntou como que funciona a atualização periódica dos formulários e fichas cadastrais, né? Se a gente consegue fazer o upload de documentos como RG, comprovante de residência, no próprio formulário. Excelente pergunta também. Sim, é possível fazer upload de qualquer documentação societária e cadastral. É possível, inclusive, você definir checklists obrigatórios, dependendo do tipo de operação que o cliente for operar. Por exemplo, se o cliente for operar com contratos de câmbio, eu quero que ele me entregue esse conjunto, esse dossiê de documentos, né? Ou, vou além, num processo de renovação cadastral, eu, a princípio, não exijo que o cliente me entregue nenhum documento, mas se ele editar o campo endereço, eu torno obrigatório o upload do comprovante de endereço. O sistema tem toda essa inteligência que você consegue configurar nele, entendeu? Para questões de upload de documentação societária e cadastral. Legal, aqui. Temos uma última pergunta aqui também. Se é possível, como gerente de relacionamento, que eu mesma preencha a ficha cadastral para o meu cliente? Ou pré-preencha, já insira alguns dados. Olha, eu acho que essa pergunta foi de algum cliente que já é nosso cliente, não é possível. Bom, é perfeitamente possível, sim. Dentro de um processo de workflow, a gente, até a pedido de alguns dos nossos clientes, o sistema permite que o início do preenchimento ou parte do preenchimento seja feita por um funcionário do banco, né, por um usuário de back-office, que a gente chama, e seja complementado pelo cliente, principalmente nas áreas de private banking, por exemplo, corporate investment banking, que a gente tem um perfil de cliente mais high level, onde ele não quer preencher nada, né? Então, você tem o officer da conta, o banker,
que ele normalmente ele preenche tudo pelo cliente e o cliente vai lá e assina no final. Então, isso também dá para fazer dentro do formulário com total controle de histórico, o que é mais importante. Você precisa saber quem preencheu aquela informação, quem foi o último a editar aquela informação, todo o tracking de informações. Legal. E aqui também, o Roberto está perguntando para a gente qual é a agilidade que o Dom pode me ajudar na revisão cadastral anual. Porque é sempre necessário aumentar o time quando chega nessa época de revisão anual. Como que o Dom pode agilizar esse processo? O Dom pode agilizar esse processo de algumas formas. Primeiro, tornando automático esse processo de revisão cadastral, porque você consegue configurar na ferramenta dizendo o seguinte, olha, de acordo com o nível do cliente, o nível de risco do cliente, se ele é high risk, no risk, medium risk, eu quero que ele faça a renovação cadastral a cada 12 meses, a cada 24 meses. Então, primeiro ponto, ele já vai startar o processo de renovação cadastral de forma automática. Segundo ponto, ele agiliza porque ele vai coletar todos os dados do cliente, ele vai manter o histórico das fichas cadastrais que foram preenchidas inicialmente. Então, uma próxima ficha de renovação que o cliente preencher, eu já posso trazer uma ficha inicial completamente preenchida. Aí tem a possibilidade, inclusive, de integrar com birôs ou até com a base própria do cliente para fazer um enriquecimento desses dados da ficha. Então, a ficha que o cliente está visualizando no processo de renovação cadastral, ela não é uma ficha em branco. Ela pode ser uma ficha em branco, mas ela pode ser, normalmente, o que a gente recomenda, uma ficha que tenha dados originais daquele cliente que ele preencheu anteriormente, enriquecidos ou não com um Serpro da vida, por exemplo, com um Crivo, com um UpMinder, com qualquer outro tipo de fonte de dados, um birô de serviço. Legal. A gente tem, acho que tempo para mais uma última pergunta, só para a gente finalizar. Claro. E a pergunta é sobre a formalização. O meu cliente recebe a ficha, imprime, assina e me entrega novamente? Como que funciona o fluxo de assinatura dessa ficha? Tá. Existe essa possibilidade, ou seja, existe a possibilidade do FAP Dom ser apenas uma ferramenta de coleta de dados e integração com os sistemas internos, porém a formalização permanecer da forma tradicional, da forma física. Ele imprime o formulário, inclusive esse formulário, quando ele for imprimir, ele já sai personalizado, digamos assim, com o logotipo da instituição, com rodapé, com disclaimers e etc. Mas o que a gente recomenda e o que a gente vê na prática, que todas as instituições que utilizam a plataforma estão aderindo, é a formalização eletrônica. Porque se você já tem um processo end-to-end totalmente digital, por que você vai fazer o cliente imprimir aquilo, assinar, reconhecer firma ou qualquer processo semelhante para te mandar pelo correio aquilo, né? Por que ele já não pode assinar digitalmente? Mas a solução permite, né? Respondendo a pergunta, sim. Se você pegar um cliente super tradicional, né, que não quer assinar eletronicamente, ele imprime e assina, mas você já ganhou uma eficiência operacional muito grande, porque ele preencheu todos os dados na ficha e você já coletou aquilo para os seus sistemas internos. Sem dúvida. Tem mais alguma? Não, acho que a gente, pelo tempo aqui que já está se esgotando, né, já são 11h45, a gente pode finalizar já. O pessoal que não teve as perguntas respondidas aqui, a gente pode encaminhar para vocês. Vocês podem entrar em contato com a gente através dos contatos que estão aparecendo na tela. Se você me permite um minutinho para fazer a última pergunta que acabou de chegar. Claro. Os documentos enviados pelo Dom serão disponibilizados em outros módulos do FAP Web, por exemplo, no Core, para possibilitar a realização de poderes? Eu acredito que seja complemento da resposta anterior, né, sobre as integrações do FAP Web. Complemento da resposta do Roberto, né, que ele falava sobre os dados sendo integrados no FAP Web Core. Sim, a resposta é sim, isso já é uma realidade hoje. Os documentos que são feitos upload no FAP Web Core, se forem documentos societários, para quem conhece o FAP Web Core, né,
eles vão diretamente para aquela aba de documentos legais dentro do cliente. Então, essa integração ela fica transparente e muito, muito simples de se visualizar. Excelente. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida também e queiram entrar em contato com a gente através do e-mail, os dados estão disponíveis para vocês também. A gente vai, no final do nosso webinar, a gente vai disponibilizar também os contatos internos para que vocês façam perguntas ou esclareçam algumas dúvidas que não foi possível esclarecer aqui hoje, agora nesse momento. E também gostaria de agradecer muito pela participação. O total de inscritos surpreendeu a gente, né, Sérgio? Nesse primeiro FAP Webinar, a gente teve um número de inscrições, assim, muito bacana. Então, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui até agora com a gente, participando, ouvindo e trocando essa experiência, né, sobre esse momento que é tão delicado, mas que a gente pode ter uma visão diferente, né, uma visão um pouco mais positiva e agir para construir todo esse futuro, toda essa visão que a gente trouxe hoje no FAP Webinar. Legal, Carol. Novamente agradeço muito a todos pela atenção, para quem ficou com a gente até agora, para quem teve que sair mais cedo. Muito obrigado mesmo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. E até a próxima, gente. Contem conosco. Tchau, tchau, pessoal.